E aí, meus amigos do Queen News, meus amigos do Catães, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o Ciro Teixeira e por cá aborda-se sobre direito. Se já gostaste, então logo a subscrever. Veja todos os vídeos que já disponibilizei, convide teus amigos e convide toda a gente, porque o canal promete um canal para ti, para mim, para todos nós. Então, bora ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre os procedimentos cautelares. Mas antes de eu falar sobre os procedimentos cautelares, com toda aquela introdução do direito, no que traz, no que concerne, tudo por aí vai, vou tentar explicar de modo sintético e exemplificativo. Procedimento cautelar vai ser aquela medida que tu podes adotar quando vais dar vida a um processo no tribunal ou quando já deste vida a um processo no tribunal e, na verdade, este direito que invocaste corre o risco de ser beliscado e a lesão que vai gerar pode ser de difícil reparação ou pode não ser mesmo reparável. A isso vamos entender como invocar um procedimento cautelar. Para cautelar, então, este teu direito que está para ser beliscado e tu vais procurar acautelar perante o tribunal. Em resumo, sem nenhuma introdução de direito, sem nenhum no que estás, no concerne, a isso podes entender como sendo um procedimento cautelar. E agora, pegando o que estás, pegando o que concerne, o que vem a ser um procedimento cautelar? Procedimento cautelar, estamos a falar de um procedimento judicial que visa prevenir, visa conservar, defender ou até mesmo assegurar a eficácia de um determinado direito. Ou seja, vai ser uma medida que o titular de determinado direito subjetivo pode invocar no intuito de evitar a violação do seu direito. Como já expliquei, se tens o teu processo a tramitar no tribunal ou vais então dar vida a um processo no tribunal só com o objeto do litígio ou o direito que tu tens subjetivo, devido à demora no tribunal, pode então ser beliscado, tu vais invocar o procedimento cautelar, para salvaguardar este teu direito, enquanto o tribunal está então a ver qual decisão vai tomar no processo que está instaurado ou que vais instaurar no tribunal. A isto vais entender como sendo um procedimento cautelar. Todavia, como é que podem ser os procedimentos cautelares? Os procedimentos cautelares podem ser específicos ou comuns. Os específicos estamos a nos referir àqueles que já estão determinados na própria lei. Dentre eles podemos citar alimentos provisórios, arrestos, restituição provisória de posse, arrolamento, suspensão das deliberações sociais e embargo de obra nova. A estes procedimentos entende-se como sendo específicos, porque estão determinados na própria lei. Agora, o comum ou não específico é o inverso, aqueles que não estão determinados na lei. Base, artigo 399. Mas será que todos os direitos subjetivos que vês beliscado podes então dar vida a esta medida cautelar? Não. Estamos apenas a nos referir, de acordo ao próprio artigo 399, aqueles que há um justo receio, ou seja, há um fundamento, há um justo receio de que pode-se verificar um prejuízo grave, um prejuízo irreversível, de difícil reparação. Aí vais dar vida então a um procedimento cautelar não específico ou comum. Nos procedimentos cautelares encontramos máximas bastante importantes. Estamos a falar do fumus bonis iuris, periculo in mora e inaudito altera parte. Vou explicar sobre cada um deles e ver o seu envolvimento dentro daquilo que são as providências cautelares. O inaudito altera parte, está-se a falar que o autor, ou nesse caso o requerente, deseja que o tribunal tome uma decisão sem ser ouvida outra parte, ou seja, deves tomar uma decisão sem ser ouvida outra parte, no intuito mesmo de ser célere, porque o processo de ouvir este e este pode culminar com a demora e, por consequência, com a violação deste direito que o requerente deseja que não se verifique. Agora, periculo em demora é mesmo consequência do que eu já frisei no inaudito altera parte. Parece haver uma sintonia. Estamos a falar do perigo na demora. A demora processual, nesse caso a demora do processo principal, não deve afetar, então, isto que é a medida cautelar. Por isso é do perigo na demora. Deves tomar a decisão rápida. Agora, quanto ao fumus bonis iuris, o fumus bonis iuris
Na sua tradução literal, estamos a falar da fumaça do bom direito. Neste caso, aquelas pretensões que há uma razoável probabilidade de êxito em juízo, vai então dar-se esse voto de confiança, que se vamos então aplicar a providência cautelar para que não seja beliscado. É o que aquela famosa frase popular, onde há fumo, há fogo. Se eu venho com justo receio que um direito pode ser violado, e a minha pretensão mostra mais ou menos que parece que eu tenho razão e que podem violar, aí aplica-se então a providência cautelar. Daí desta máxima tão importância, fumus bonis iuris. Onde há fumo, há fogo, como já diziam. Agora, quanto à classificação das providências cautelares, quanto à sua finalidade, elas podem ser conservatórias ou antecipatórias. Quando é que uma providência cautelar vai ser conservatória? Vai ser conservatória quando deseja, então, conservar o objeto do litígio, ou seja, o objeto em que está a ser disputado por duas partes. Vou dar um exemplo. Um prédio rústico, entendido pela maioria como, terreno, está a ser disputado por dois indivíduos. Só que o A já deseja construir lá uma escola e o B quer construir lá um hospital. Todavia estão na disputa quem será o dono desse prédio rústico ou terreno. O que acontece? Aí podem aplicar uma providência cautelar conservatória para não vir a causar gasto desnecessário, para não vir a causar danos na esfera jurídica de outra parte. Nesse caso, vai se conservar o bem. Nesse caso, qual é o bem? O terreno. Nesse caso, o prédio rústico vai ser conservado até a ação principal que está a tramitar decorrer e tomar-se a decisão final de quem pertence o prédio rústico. Agora, quando é que a providência cautelar é antecipatória? Vai ser antecipatória, na verdade, quando traz o efeito útil da ação. Porque, como já expliquei, a ação principal demora, porque ocupa ou obedece a várias etapas. Agora, quais são as características que os procedimentos, as providências cautelares apresentam? Primeiro, instrumental, depois, urgente, a seguir, uma garantia processual e, por última, tem um caráter subsidiário. Por que é instrumental? O artigo 384 do nosso Código de Processo já diz, porque está na dependência de uma ação principal. Como eu frisei, a providência cautelar é apenas uma medida que vai acautelar que este direito seu não seja ferido ou beliscado. Todavia, deves instaurar ou deve estar a decorrer necessariamente o processo no tribunal, por isso de ser instrumental. Agora, por que é que acaba sendo urgente? Como eu frisei, deve ser célere. Se visa cautelar um direito que está em iminência, ou seja, tem um perigo atual e pode não ser reversível, então deve ser rápido, deve ser simples e rápido, por isso de seu caráter urgente. Por que é uma garantia processual? É uma garantia processual porque vai ser um direito ou um mecanismo processual conferido a todos que tenham direito subjetivo em via de ser beliscado, que esteja então a correr um perigo atual, de um perigo que pode não ser reversível os danos que virem a ser causados, por isso de ser uma garantia processual. Agora, por que é subsidiário? Subsidiário por quê? Porque é um procedimento liminar, porque deve existir necessariamente uma ação principal, seja antes ou depois de interpor a ação. E quais são os princípios que encontramos presentes nas providências cautelares? Encontramos o princípio da celeridade, como já referimos, tem a ver com a própria rapidez do processo, deve ser algo célere, não deve haver uma demora devido a esse justo receio de provocar-se esse dano irreparável. Temos ainda também o princípio da mitigação do contraditório, ou seja, nas providências cautelares encontramos a mitigação do princípio do contraditório, não se ouve a outra parte. Por isso é que as providências cautelares acabam sendo uma exceção do princípio do contraditório, porque, regra geral, ninguém pode ser julgado culpado sem ser ouvido. Todavia, de modo excepcional, diante de uma providência cautelar, é possível alguém ser julgado ou tomar-se uma decisão sem se ouvir a outra parte. E agora,
quais são as situações em que as providências cautelares podem ficar sem o seu efeito. Vamos aqui trazer o artigo 382 do Código de Processo. Quais são as situações? Bem, se o autor não propuser ação num prazo de 30 dias, fica sem efeito. Se a ação for julgada improcedente por sentença transitada em julgado, fica sem efeito. Se o réu for absolvido da instância e o autor não propuser uma outra ação no prazo fixado, também fica sem o seu efeito. E se o direito que visa se tutelar extinguir-se, também fica sem os seus efeitos. Bem, amigo, se gostaste do conteúdo de hoje sobre os procedimentos cautelares, subscreva a nossa página, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, partilha para que mais pessoas possam então aceder a este vídeo. Siga-me em todas as redes sociais, o nome é sempre o mesmo, Cílio Teixeira. Eis aqui o homem da suposta verdade. Então partilha, comenta, pronto, aquele discurso que toda a gente faz para que o seu canal siga em frente, mas nós queremos mesmo que siga em frente e contamos consigo, amigo. Até já!